Fala, concurseiro, eu sou o professor Everton Mota e hoje eu estou com vocês aqui com Direito Constitucional com o tema nacionalidade, um tema que cai muito em prova e eu quero passar para você de uma forma simples e objetiva. Saca no slide aí, ó. Eu sou bacharel em Direito, certo? Fiz o curso Tecnólogo em Logística para assumir alguns concursos. Sou pós-graduado em Direito Ambiental. Fui aprovado em 15 concursos públicos, 6 deles na área policial e aprovado na OAB. E eu quero passar uma mensagem para você. Por que eu consegui ser aprovado em 15 concursos públicos, 6 na área policial, 3 na área de tribunal e alguns em outras áreas aí, né, como carteiro, dos correios, etc. Apenas porque eu me esforcei um pouco mais do que você que está aí me assistindo. Então, para de pensar que é impossível, porque eu já vendi picolé, eu já fui garçom, eu já fui servente de pedreiro, eu já trabalhei descarregando caminhão numa fábrica aqui perto, mas eu decidi mudar de vida estudando. E através dos estudos eu consegui mudar a história da minha vida e você também vai conseguir. Beleza? Nacionalidade é o tema de hoje. Presta atenção porque vai cair na tua prova e tu vai acertar todas as questões. Segue o slide. Ei, conceito de nacionalidade. Ó. Nacionalidade é o vínculo jurídico-político que une o indivíduo a um determinado Estado soberano. Ei, atenção aqui, ó. Nacionalidade é o vínculo que une o indivíduo ao Estado soberano. E o que é o Estado soberano? O Estado, com E maiúsculo, eu falo país, certo? É o país. E aquela pessoa, aquele indivíduo que tem um vínculo político-jurídico com o Estado, ele é chamado nacional. No nosso caso, é chamado de brasileiro. Eu que nasci aqui no Brasil, eu sou chamado de brasileiro nato. Eu tenho um vínculo político jurídico com o Estado, certo? Com o Estado Brasil. Tranquilo? Mas antes de prosseguir, eu quero que você saiba alguns outros conceitos para poder você entender melhor o tema nacionalidade. Tranquilo? Foca no slide, preste atenção. Ó, nacionalidade versus cidadania são conceitos diferentes. A nacionalidade, ó, nacional é o brasileiro, certo? É aquela pessoa que tem um vínculo com o Estado. Já o cidadão é aquela pessoa que tem os seus direitos políticos preservados. É aquela pessoa que tem título eleitoral, pode votar e ser votado. Portanto, desses dois conceitos, a gente tira a seguinte premissa, que eu quero que você leia comigo aí no slide. Ó, todo cidadão é nacional, mas nem todo nacional é cidadão. Porra, professor, agora me enrolei todinho. Vamos lá. Ó. Cidadão é aquela pessoa que tem título eleitoral, ó, título eleitoral válido, certo? E que pode votar e ser votada. Já o nacional é o brasileiro. É a pessoa que tem o vínculo político-jurídico com o Estado. Então, ó, eu sou brasileiro e tenho título. Eu sou um cidadão nacional. Ou eu sou um nacional cidadão. Agora, digamos que eu ainda não tenha tirado o título, mas eu sou brasileiro. Então, eu posso dizer que eu sou nacional, porque eu sou brasileiro, nasci no Brasil, mas eu não sou cidadão porque eu não tenho título. Entenderam? Então, ó, todo cidadão é nacional, mas nem todo nacional é cidadão. Existem brasileiros que não são cidadãos porque não tem título eleitoral, certo? Não tem o título eleitoral. Não pode votar e ser votado. Tranquilo? Basicamente, o conceito de nacionalidade é esse e o conceito de cidadania é esse aí. Mas, como eu disse a vocês que a nacionalidade é o vínculo que une o indivíduo ao Estado soberano, eu queria dizer a vocês o que é o Estado, certo? Então, ó, em poucos minutos você vai entender o que é o Estado. Vai no slide.
O Estado ele é composto por 3 elementos: território, povo e governo soberano. Esses 3 elementos formam o Estado, pô. O Estado, país, com E maiúsculo. O Estado ele é formado por território, povo e governo soberano. E a nacionalidade define justamente quem é o povo nacional. Quem faz parte do povo nacional, certo? Mas povo é diferente de população. Pronto, não entendi foi nada. Ei, povo é composto por pessoas que têm vínculo político jurídico com o Estado. Ou seja, pelos nacionais, pelos brasileiros. Só faz parte do povo nacional aquelas pessoas que são brasileiras. Porém, existe a população brasileira. A população é formada por todos aqueles que vivem no Brasil. Seja ele japonês, americano, brasileiro, não importa. Está no Brasil, vive aqui, então faz parte da população do Brasil. Eu que sou brasileiro, faço parte do povo, mas também faço parte da população, porque eu vivo no Brasil. Entenderam, pessoal? Se liga, o que a gente vai estudar é a palavra povo. Povo é quando o indivíduo tem um vínculo com o Estado. E esse vínculo político-jurídico é chamado de nacionalidade. E essa nacionalidade os tornam brasileiros, seja ele nato ou naturalizado. Eita, não entendi foi nada, professor. Vai entender agora, porque é justamente isso que a gente vai estudar. Beleza? Passando essa parte introdutória, né, que a gente viu conceito de nacionalidade, conceito de cidadania, conceito de povo e conceito de população. Agora a gente entra na nacionalidade em si, que é o que vai cair na tua prova, certo? Foca lá no slide e pau na muleira. Ei, tipos de nacionalidade. Existe a nacionalidade originária, que também pode ser chamada de primária, certo? Que é aquela nacionalidade do brasileiro nato. Ei, cuidado. Nacionalidade primária faz com que o indivíduo seja considerado brasileiro nato, certo? E essa nacionalidade, ela também pode ser derivada ou chamada de secundária. Aí eu já não chamo mais a pessoa de brasileiro nato, e sim brasileiro naturalizado. Eita, professor, não entendi foi nada. Originária, primária, eu chamo de nato. Derivada secundária, eu chamo de naturalizado. Justamente isso. Ei, você vai começar a entender a partir de agora. Para ser brasileiro nato, ou seja, ter uma nacionalidade originária primária, existem 2 critérios. O critério jus sanguíneo, o sanguinis, né, aqui ó, como está escrito, jus sanguinis, e o jus solis. Sanguíneo, está falando de sangue, negão. Pelo critério jus sanguíneo, bota aqui em mim, ó. Pelo critério jus sanguíneo, é considerado brasileiro nato toda pessoa que nasce de pai ou mãe brasileiro. Basta ter um pai ou a mãe brasileira, nasceu de um deles, então é considerado brasileiro nato. Beleza? Já o critério jus solis, volta no slide, o critério jus solis não quer saber quem são os pais. Quer saber apenas o solo onde esse pirraia nasceu. Quer saber qual foi o solo, o lugar que essa criatura nasceu. Se nasceu no Brasil, ele é considerado brasileiro o quê? O quê? Nato. Muito bom. Brasileiro nato. Tranquilo? Ei, a nacionalidade, um resumo, né, do que a gente está vendo. Pode ser primária ou secundária. A primária ela pode ser chamada de originária. E a originária, ela tem como vir através de 2 critérios. O critério jus sanguíneo e o critério jus solo. Muito bem. O jus sanguíneo é quando o cara nasceu de pai ou mãe brasileiro.
certo? Ou o pai ou a mãe dele é brasileiro. Já o critério jus solis é quando ele nasce aqui no solo nacional. Não importa quem é o pai, quem é a mãe, o que importa é onde ele nasceu. Eu chamo ele de brasileiro nato. Disso daí, ó, vai lá no slide. A gente percebe que a nacionalidade originária advém de fatos naturais. Ou seja, o nascimento com vida é o fato natural que o torna nacional brasileiro. E eu chamo esse nacional de brasileiro nato. Brasileiro nato, porque nasceu no Brasil, critério jus solis, ou porque nasceu de pai ou mãe brasileiro, critério jus sanguíneo. Tranquilo? Mas se liga, ó. A nacionalidade, como eu disse a vocês, ela também pode ser derivada ou secundária. Essa derivada ou secundária, ela não deriva de fatos naturais. Ela deriva de ato volitivo. Agora, me diga você, o que danado é ato volitivo? Isso, é um ato de vontade. Muito bom. Está no caminho certo. A nacionalidade secundária ou derivada, ela é chamada de nacionalidade adquirida. Por que, bicho, adquirida? Ó, é só você raciocinar, bicho. Se ela é adquirida, é porque alguém não tinha ela e agora passou a ter. É alguém que já nasceu e não adquiriu nacionalidade brasileira. Mas ela agora quer ser brasileira. Se liga, a nacionalidade secundária é para aquelas pessoas que são estrangeiras, têm outra nacionalidade e pede para ser brasileiro. Entendeu? É o japonês que vem para o Brasil, passa determinado tempo, preenche determinados requisitos que a gente vai estudar e pede para ser brasileiro. Por isso que eu chamo ela de adquirida ou secundária derivada, né? Deriva de um ato de vontade. Eu quero ser brasileiro. A primária originária não tem vontade. Nasceu já é brasileiro. Fudeu. Ei, volta lá no slide. Então, pessoal, vê. A gente vai estudar uma por uma, né? A originária, que eu posso também chamar de primária, e depois a gente vai estudar a secundária, adquirida. Beleza? A originária ou primária, eu já falei com vocês que advém de dois critérios. O jus sanguíneo e o jus solis, que também pode ser chamado de jus locus, solo local. Vê, o critério jus sanguíneo diz que basta ser filho de pai ou mãe brasileira, independentemente de onde ele nasceu. Eu não quero saber onde ele nasceu, porque o critério daqui não é o local, é o sangue. Eu só preciso saber se o pai liga nesse ou a mãe, basta um deles, certo? Ou o pai ou a mãe é brasileira. Ô professor, e se o pai e a mãe são brasileiros? Ah, ele é brasileiro também, Bisonho, pelo critério jus sanguíneo. Agora, professor, se só a mãe é brasileira, ele é considerado brasileiro nato, pelo critério jus sanguíneo, porque tem sangue brasileiro. Sim, professor, e se a mãe é americana e o pai é brasileiro? E o cara nasceu lá no Japão? Não importa o local onde ele nasceu, basta um dos pais ser brasileiro, que pelo critério jus sanguíneo, ele vai ser considerado brasileiro nato. Entendeu? Vai lá para a gente estudar o jus solis. Ei, pelo critério jus solis, eu não quero mais saber quem são os pais. Eu não falo mais em sangue. Eu falo agora no solo, no local. Eu quero saber onde danado esse moleque nasceu. Ó. Se liga. Basta ter nascido no território brasileiro, independentemente dos pais, que podem ser estrangeiros, podem ser brasileiros, certo? Vote em mim e presta atenção, porque isso vai cair na tua prova. O critério jus solis diz que não importa
se o pai é brasileiro, estrangeiro, não importa. O importante é o solo onde ele nasceu, é o local, jus solis, jus locus. O local. Nasceu aqui no Brasil, é considerado brasileiro o quê? Não, bicho. Brasileiro nato. Brasileiro nato, certo? Tranquilo? Mas vamos aprofundar mais porque a questão vai querer cobrar outras coisas. Ó. Lá no artigo 12 da Constituição Federal, trata do artigo do critério jus solis ou jus locus. Diz o seguinte, ó, são brasileiros natos. Atenção, natos é diferente de naturalizados. Viu? São brasileiros natos, os nascidos na República Federativa do Brasil. Ei, nascido em que local? Qual é o local? República Federativa do Brasil. Então, é considerado brasileiro nato os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que não estejam a serviço do seu país. Então, ó, essa parte que eu deixei de vermelho é a parte mais importante. O cara nasceu no local República Federativa do Brasil. Não importa se os pais são estrangeiros, certo? O que importa é ter nascido no local Brasil. Porém, tem essa grande observação. Eu vou colocar aqui, ó, uma observação grande que você tem que ter cuidado. Olha lá aqui, ó. Desde que um dos pais ou ambos não estejam a serviço do seu país. Então, eu vou dar o exemplo e tu presta atenção para não errar na prova, porque vai cair exatamente do jeito que eu vou falar, certo? Ó, se tem um casal de japonês aqui no Brasil, o pai é diplomata e está trabalhando aqui no Brasil, representando o seu país, o Japão. Ele representa o Japão aqui dentro do Brasil, certo? Já a mãe não faz nada, veio só acompanhar o pai. Chega aqui, essa mulher tem um filho dentro do território nacional. Pergunto, esse moleque, pelo critério jus solis ou jus locus, ele nasceu dentro do território nacional, sim ou não? Sim, nasceu no Brasil. Ele é considerado brasileiro nato? Não. Por quê, professor? Se o senhor acabou de ler o artigo 12, a linha A. Porque o pai dele está a serviço do seu país. E o artigo 12 diz o seguinte: será considerado brasileiro nato o filho, ainda que de pai e mãe estrangeiro, nascido aqui dentro do Brasil, desde que o pai ou a mãe não esteja a serviço do seu país. Em contrapartida, a lei quis dizer o seguinte: caso um dos dois esteja a serviço do seu país, o pirraia que nasceu aqui no Brasil, ele vai ser considerado estrangeiro. Então, nesse caso, ele vai ser considerado estrangeiro. Tranquilo? Vai lá no slide que eu acho que eu trouxe um exemplo aqui, ó. Bom, pessoal, antes do exemplo eu vou trazer os requisitos, né? Vou mostrar a vocês aqui os requisitos, ó. Um dos requisitos é nascer no território brasileiro. Vou colocar a caneta aqui, saiu. Ó, o primeiro requisito é nascer no território nacional, certo? O segundo é não estar a serviço do país, ou seja, nenhum dos pais podem estar a serviço do país. Para ser considerado brasileiro nato pelo critério jus solis, tem que ter, no mínimo, esses requisitos aqui, ó. Nascer no território nacional, né? Solo, ó, solis, território. E nenhum dos pais pode estar a serviço do seu país. E observação, não importa a nacionalidade dos pais. Não importa a nacionalidade dos pais, feito a gente viu o japonês, né? Ei, tá aqui em mim, ó. A gente viu aí, né? O filho do japonês que estava de férias no país. Então, se está de férias, ele é considerado brasileiro nato. Beleza? Mas eu trouxe um exemplo aí que eu quero mostrar para vocês. Foca no slide. E aí?
Presta atenção, ó. Diego e Lohana Calahara, nome da desgraça. É um casal de argentinos. Casal de argentinos. Então eles são o quê? Estrangeiros. E estão passando suas férias no Brasil. Eles estão de férias no Brasil. Lohana está grávida e acaba dando à luz a um filho no hospital brasileiro. Diego Júnior nasceu. Diego Júnior, ó, presta atenção aqui, ó. Diego Júnior nasceu no território nacional? Sim. Deixa eu escrever aqui. Sim. Beleza, então o primeiro requisito, ok. Algum dos pais estava a serviço do país? Não. Por que não? Eles estavam de férias. Eles estavam de férias, então nenhum estava a serviço do país. Então, segundo requisito preenchido. Beleza. Ó, os pais são estrangeiros, sim ou não? Sim, todos dois são argentinos. Ó. Casal de argentinos. Isso importa? Não, não importa. Basta preencher esses dois requisitos aqui, ó. E esse moleque, Diego Júnior, é considerado brasileiro nato pelo critério jus soli, certo? O critério utilizado, já falei, né? Foi o jus soli, certo? Jus soli ou locus, critério do local, beleza? Diego Júnior ele é considerado brasileiro nato? Claro que sim. Apesar de ser filho de pai e mãe estrangeiros, ele é considerado sim brasileiro nato, porque nenhum dos dois estava a serviço do país deles e o camaradinha nasceu no local, no território nacional. Beleza? Então, ó, atenção, pelo critério jus locus ou jus solis, Diego Júnior, nesse exemplo da gente, é considerado brasileiro nato. Brasileiro nato. Ele pode se candidatar a presidente da República aqui no país e ele pode, certo? Tranquilo? Ó, esse tema nacionalidade, ele é muito simples de entender. Agora você tem que ler várias vezes a lei, né? Você viu que começa aí no artigo 12 da Constituição. Pode ler do 12 para frente que você vai conseguir entender perfeitamente. Tranquilo? Vai no slide e bora dar prosseguimento à nossa aula. Outro exemplo aí, ó. Se liga. Mais um exemplo para você entender o critério de sólido. Shishi Nakasa é um diplomata japonês e representa o Japão aqui no Brasil. Sua esposa vem a ter um filho aqui em Caruaru. Nasceu Xixi no Muro. Meu irmão, eles estavam a serviço do país? Estavam assim. Quem? Aqui, ó. Shishi Nakasa é um diplomata japonês e representa o Japão aqui no Brasil. Se ele está representando o Japão aqui no Brasil, ele está a serviço do seu país. Então, o primeiro critério não existe. Esse xixi no muro, que foi o pirraia que nasceu, ele é considerado estrangeiro. Não é brasileiro nato. Ó. Os pais são estrangeiros ou brasileiros? Estrangeiros. Um deles está a serviço do país. Então, acabou com a regra de brasileiro nato. Xixi no muro é brasileiro nato ou é estrangeiro? Ele não é brasileiro nato. Ele não é brasileiro. Na verdade, ele é estrangeiro. Xixi no muro é estrangeiro, certo? E aí, deu para entender o critério jus solis? Se não entendeu, volta de novo aí o vídeo e repete tudo que você vai entender. Ó, todos esses exemplos que eu coloquei aí são praticamente questões de prova. Você só vai mudar o nome aí das pessoas e vai responder a questão do mesmo jeito, né? Se liga, porque esse assunto cai muito na prova. Vai lá no slide. Ó, a gente estudou o critério jus solis e agora a gente vai estudar o jus sanguíneo.
Também está no artigo 12 da Constituição, porém, a linha B, ó, inciso 1, né? O mesmo inciso 1, porém na linha B. Diz o seguinte, ó, são brasileiros natos, os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro se liga nesse ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Ei, atenção, olha para mim. Ó. Se um dos pais é brasileiro, ainda que esteja no estrangeiro e o menino nasça no estrangeiro, ele é considerado brasileiro nato. Mas tem uma observação. Um dos pais tem que estar a serviço da República Federativa do Brasil. Não basta ser filho de pai ou mãe brasileira. Um dos dois tem que estar a serviço da República Federativa do Brasil. Vou trazer o exemplo aqui para você entender melhor. Vai no slide. Vê os requisitos, né? Claro, já falei, mas eu gosto de sempre destrinchar assim, ó, para facilitar a sua vida, certo? Então, ó, qual é o primeiro critério? Tem que ter pai ou mãe brasileiro. Basta um. Pai, eu até coloquei de vermelho, ó, ou mãe brasileiro, certo? Segundo requisito, tem que estar a serviço do país. Um deles, pelo menos um, basta um, tem que estar a serviço do Brasil. E uma observação, não importa o local onde nasceu, porque aqui eu não quero mais saber do jus locus ou jus solis. Eu estou querendo saber do critério jus sanguinis. Quero saber do sangue. Então, se é sangue, eu quero saber o pai é brasileiro ou a mãe é brasileira. Se um dos dois tiver o sangue brasileiro, o moleque vai ser brasileiro o quê? Nato. Brasileiro nato. Vamos ver se tem um exemplo. Tá aí, ó. Renato é um diplomata brasileiro a serviço do Brasil na Alemanha. Renato está na Alemanha, mas ele é diplomata brasileiro. Ele conheceu uma alemã que se chama Janete. E com ela ele teve um filho chamado Renato Júnior. Apesar de ter nascido no exterior, o moleque nasceu lá na Alemanha. Mas Renato Júnior é filho de pai brasileiro que estava a serviço da República Federativa do Brasil. E como é que eu sei que ele estava a serviço da República Federativa do Brasil? Diplomata brasileiro a serviço do Brasil na Alemanha. Ei, se liga. Nesse caso, a gente tem o artigo 12, a linha B, certo? Também é considerado brasileiro nato pelo critério, dessa vez, jus sanguinis, certo? Critério do sangue. Se um dos pais é brasileiro e um dos pais está a serviço do Brasil, ainda que a criança nasce lá no exterior. Nesse nosso caso, nasceu na Alemanha. Nasceu na Alemanha, mas é filho de pai ou mãe brasileiro e pelo menos um está a serviço do país. Logo, é considerado brasileiro nato. Renato é brasileiro nato. Renato, brasileiro nato, certo? Ei, cuidado, não vai decorar essa porra assim não. Porque se na questão vier um Renato e a historinha contar que ele é estrangeiro, você vai se lascar. Se liga. Nesse exemplo, Renato é brasileiro nato. Segue o slide agora. Ó, aí eu tenho um aparente problema aqui, né? Que na verdade não é problema mais, porque já foi resolvido. Mas, ó, e se for filho de pai brasileiro e não estejam, nenhum dos dois esteja a serviço do Brasil? Agora o bicho pega. Olha para mim aqui, ó. Digamos que um casal de brasileiro vá passar as férias no Japão.
Ei, nenhum dos dois está a serviço do país. Nenhum dos dois está a serviço do país, certo? Então, digamos que ambos estão de férias. Chega lá no Japão, a mulher tem menino. O menino nasce no Japão. Ei, os pais são brasileiros, mas nenhum está a serviço do Brasil. E o moleque nasceu no estrangeiro, no exterior. Esse menino vai ser considerado o quê? Pelo critério jus solis, não tem como ele ser considerado brasileiro, porque ele não nasceu no solo nacional. Pelo critério jus sanguíneo, não tem como ele ser considerado brasileiro, porque, apesar de ser filho de pai e mãe brasileiro, nenhum dos dois estava a serviço do país. Aí entra a linha C, artigo 12, inciso 1, a linha C. Vai aí no slide para tu ver, ó. Se liga o que a Constituição fala. Ó. Continua no artigo 12, continua no inciso 1 e a linha C. São brasileiros também, ó, natos. Também são considerados brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro, ou, basta um, ó, ou mãe brasileira, desde que estejam registrados em repartição brasileira competente. Essa é a primeira situação. Nasceu no estrangeiro, é filho de pai ou mãe brasileiro, mas nenhum dos dois está a serviço do país, o que é que a pessoa faz para tornar esse moleque brasileiro nato? Registra ele em uma repartição brasileira competente. Pô, bicho, só isso, só. Ei, eu tô de férias. Eu tô de férias lá no Japão. E minha mulher tem menino lá no Japão. Como é que eu vou considerar esse pirraia brasileiro nato? Basta eu pegar ele e registrar ele lá no Japão, numa repartição brasileira competente. Ô professor, e se não tiver essa repartição competente lá? É um país pobre, sei lá, é um país que não tem essa repartição. O seu filho vai ser estrangeiro para sempre? Não, claro que não. Aí entra a segunda parte da linha C. Olha lá, dá uma lida, ó. Ou venha a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Então veja, olha para mim, ó. Se o moleque nasceu em outro país, é filho de pai ou mãe brasileira, e nenhum dos dois está a serviço do país, como é que eu posso tornar esse moleque brasileiro nato? Primeira situação, vou registrar ele numa repartição brasileira competente. Beleza. Se eu conseguir registrar, ele é brasileiro nato, ponto final. Segunda situação, se eu não conseguir registrar ele, ele vai ter que vir residir no país e após ele atingir a maioridade, após ele completar 18 anos, ele é quem vai escolher se quer ser brasileiro nato ou se quer ser estrangeiro, porque ele nasceu no estrangeiro. Entenderam? Então, quais são os critérios? Está tudo aqui na linha C. Ó. Residir na República Federativa do Brasil e, a qualquer tempo, após atingir a maioridade, ele optar em ser brasileiro nato. Tranquilo? Vai no slide aí, ó. Vai no slide para a gente ver quais são os requisitos, ó. Pai ou mãe brasileiro, basta um deles ser brasileiro, nasceu no exterior, certo? E nenhum dos dois pais estava a serviço do Brasil. Nenhum dos dois estava a serviço do Brasil. O que é que eu faço para tornar esse moleque brasileiro nato? Primeira situação, registro no órgão competente, beleza. Eita, e se não tiver órgão competente? Não tem problema. Ele vem residir no país e, após atingir a maioridade, ele vai optar pela nacionalidade brasileira. Professor, e depois que ele atingir a maioridade, tem um prazo para ele escolher a nacionalidade dele? Opte a qualquer tempo. Ei, olha o que diz o artigo.
Depois que ele atingir a maioridade, ele tem até morrer para escolher se ele quer ser brasileiro nato ou brasileiro naturalizado. Beleza? Opte a qualquer tempo após atingir a maioridade. Vem residir no Brasil, completa 18 anos. De 18 anos até ele morrer, ele pode optar se quer ser estrangeiro ou se ele quer ser brasileiro. Tranquilo? Tá tranquila a aula de nacionalidade? Se não entendeu, volta um pouquinho o vídeo. Preste atenção nos exemplos, porque esses exemplos vão cair na tua prova. Só vai mudar o nome, danado. Preste atenção. Pelo amor de Deus, não vai errar uma questão de nacionalidade, pô. Vai lá no slide, ó. Aí, ó, critérios dos sanguíneos. Viu? Lembrando que a gente está dentro do critério dos sanguíneos. A gente não quer saber o local. A gente quer saber exatamente se ele tem pai ou mãe brasileiro e se um deles está a serviço do país, certo? Caso não esteja a serviço do país, ele deve ser registrado em repartição brasileira competente. Caso não seja registrado, ele deve residir no país, completar 18 anos e optar em ser brasileiro nato. Se liga o exemplo. Ó. Silvio é brasileiro e está de férias nos Estados Unidos. Lá, a sua esposa tem um filho. Nasceu Silvio Júnior. Silvio registrou seu filho na repartição brasileira competente. Logo, Silvio Júnior é o que? Brasileiro nato. Uma pergunta, Silvio Júnior é brasileiro nato? Vou dar uma resposta bem pequenininha aqui. Sim, claro que sim. Pelo critério juiz sanguíneo da linha C do artigo 12. Segundo exemplo, ó. Silvio é brasileiro e está de férias nos Estados Unidos. Silvio não está a serviço do país, né? Já disse que estava de férias. Lá, a sua esposa tem um filho, Silvio Júnior. Silvio não registrou o seu pirraia na repartição brasileira competente. Não o registrou aqui, né? Tá errado. Não o registrou na repartição brasileira competente. Silvio Júnior veio morar no Brasil e com 18 anos ele optou pela nacionalidade brasileira. Pergunto, Silvio é brasileiro nato? Resposta. Sim ou não? Sim, muito bom. A doutrina chama isso de nacionalidade potestativa, certo? Se liga aí nesses nomezinhos que não são do nosso costume, né? Falar nem ouvir, ó. Nacionalidade potestativa. Porque é uma nacionalidade que vem depois, posterior, certo? O cara nasce, vem morar no Brasil, completa 18 anos, para depois, ó, potestativa, depois optar em ser brasileiro nato. Beleza? Mas aí surge uma pergunta. E eu esperei você fazer essa pergunta, né? Como você não fez, eu mesmo faço. Qual seria a nacionalidade de Silvio dos 0 anos de idade até os 18 anos? Porque vejam, ele foi para o Japão, né, eu acho que foi aqui o exemplo. Ele foi para o exterior. O pai e a mãe não estavam a serviço do país e não registraram ele lá. Como é que ele vai ser brasileiro nato? Vem residir no Brasil, né? Completa 18 anos e opta em ser brasileiro nato. Sim, mas do 0 aos 18 anos, o que danado esse menino é? Essa pergunta você vai ver aqui no slide. Qual seria a nacionalidade de Silvio do 0 aos 18 anos? Aqui a resposta. A doutrina majoritária diz que o pirraia é brasileiro nato. Porém, após atingir a maioridade, essa nacionalidade fica suspensa até que ele declare sua opinião. Presta atenção, ó. Ei. Casal de brasileiro foi para o exterior. Foram de férias. Apesar, lá eles tiveram uma criança, certo? Apesar dessa criança ser filho de pai ou mãe brasileiro, nenhum dos dois estava a serviço do país. Então, o que é que eles têm que fazer para tornar esse moleque brasileiro nato? Tem que registrar na repartição brasileira competente. Só que lá no Japão, eles procuraram e não encontraram. O que seria agora?
Então bora fazer o seguinte, bora voltar para o Brasil. Porque a gente volta, ele vai residir lá. Quando ele tiver 18 anos, ele vai poder optar em ser brasileiro nato. Aí a mãe pergunta, sim, e até completar 18 anos, esse menino é o quê? Japonês ou brasileiro nato? Me diga você agora. Isso, brasileiro nato. Só que essa nacionalidade é temporária, né? É uma nacionalidade temporária. Do 0 aos 18, ele é brasileiro nato. Quando ele completar 18, a nacionalidade dele vai ficar suspensa. Se perguntar a ele, tu é o quê? Tu é o quê, moleque feio? Até ele completar 18 anos, a resposta dele vai ser, eu sou brasileiro nato. Depois que ele completar 18 anos, se ele ficar caladinho, quando perguntar, tu é o quê, moleque? Ele vai dizer, eita bicho, não sei, porque minha nacionalidade agora está suspensa. Eu tenho que optar, eu tenho que me decidir se eu quero ser brasileiro ou estrangeiro. Se ele disser, eu quero ser estrangeiro, então ele vai ser estrangeiro, porque ele nasceu no Japão. Ele vai ser japonês. Mas se ele disser, não, já que eu completei 18 anos, eu quero ser brasileiro nato. Então, ele vai ser brasileiro nato. Massa ou não? Interessante esse assunto, não é um assunto curioso que você deveria saber desde o ensino fundamental aí. Infelizmente, o Brasil não quer saber de lei. Quer dizer, não quer saber, não quer ensinar a você a nossa legislação, principalmente a Constituição Federal, que é tão importante nas nossas vidas, certo? Então, ó, a gente já estourou aqui o limite de tempo, né? Eu vou parar aqui essa aula e quando for no próximo bloco a gente continua com nacionalidade, tranquilo? Valeu!